Boa noite a todos. Eu gostaria de começar a nossa conversa de hoje agradecendo o convite da casa, que muito nos honrou, trazendo o tema A Fé como Instrumento de Evolução. Eu estou falando para vocês aqui de Volta Redonda, um privilégio, né? A gente está falando com outro estado da Federação Brasileira, que muito alegra a gente. Vamos iniciar hoje o nosso bate-papo, né? Pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso modelo e mestre, a toda espiritualidade amiga que aqui com certeza se faz presente, que a todos nos ampare, nos dando sempre a certeza desse amor divino, desse amor paterno, desse apoio que recebemos a cada instante no nosso processo existencial. Pedimos, Pai, por cada pessoa que hoje esteja em sofrimento, em dor, que até eles cheguem as nossas vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade. Que todos nós possamos desfrutar desse momento de tranquilidade, vibrando harmonia, vibrando alegria, vibrando paz, e que essas vibrações possam reverberar para todos os lugares onde seja necessário. E assim, com a permissão do Pai, sob o amparo de Jesus e todos os seus prepostos angélicos, pedimos licença, permissão para iniciarmos essa nossa conversa de hoje. Que assim seja. Bom, amigos, a fé como instrumento de evolução. Vinha Jesus caminhando, né? E veio um pai desesperado e falou assim: Senhor, eu tenho um filho que não bate bem da cabeça. Eu vou sempre falar dessa forma, tá? Ele não bate bem da cabeça, ele se atira no fogo, ele se atira na água, ele é lunático. E os seus apóstolos, eu levei esse meu filho até os seus apóstolos, e eles não conseguiram expulsar este demônio, como eles achavam na época, do meu filho. Jesus olhou, né? Olhou e falou assim: não conseguiram, né? Falou assim: até quando? Aí são palavras textuais: até quando eu vou estar aqui com vocês? Até quando eu terei que suportar homens de pouca fé, né? Incredulidade. Ele foi, claro, conseguiu, com seu poder da sua perfeição, expulsar esses demônios, vamos usar ainda essa expressão, do rapaz, o rapaz curou. Claro que os apóstolos, a primeira coisa que eles fizeram quando tiveram um espaço de conversa foi perguntar para Jesus: por que que nós não conseguimos fazer o que você fez se a gente usou toda a mesma liturgia, tudo que eles viam o mestre fazendo, fosse uma imposição de mão, fosse palavras, citar qualquer coisa, falar no nome do Pai, só que o resultado nunca era muito positivo. Então Jesus falou para eles: isso se deve à sua incredulidade, que quer dizer o quê? Ausência de fé. Porque a fé comporta realmente em acreditar, em confiar, em querer, em ter vontade que aquilo se realize. Então é muito conhecida a passagem, é do mesmo texto de Mateus, que eu não sou de citar as coisas muito literalmente, tenho uma inveja de quem conhece essas coisas de cor enorme, que cita, pergunta tal do livro dos Espíritos, fala isso, fala aquilo, eu realmente não tenho essa capacitação. Então, Jesus explicando para os discípulos que aquilo precisava de ter todo um componente que eles ainda não estavam aptos, porque não acreditavam de fato, não acreditavam. Eu vejo muitas vezes adesivos nos carros, né? Normalmente são de irmãos evangélicos, que eu acho muito interessante. Deus é fiel. Deus é fiel. E toda vez que eu vejo esse adesivo, eu falo assim: mas nós somos fiéis a Deus? Claro que não, né? De uma certa forma, ainda engateamos em fazer. Vou usar uma palavra totalmente inadequada quando se fala vontade de Deus. Nós somos, mas vamos usar essa palavra. Somos totalmente
refratários a essa vontade. Um amigo meu que também faz divulgação doutrinária, ele fala que a história das reencarnações são histórias de traição e mentira. A primeira vez que ele falou isso, eu fiquei meio chocado, porque ele é bem enfático. A história das reencarnações são histórias de traição e mentira. E ele foi desenvolvendo aquilo, mostrando que nós fazemos todo um compromisso para esse processo reencarnatório, ajustamos, concordamos, imploramos por essa chance de reencarnar, e quando temos a chance, tudo que foi longamente planejado, claro, não é para todos, mas via de regra, nós estamos dentro dessa esmagadora maioria que procede dessa forma, traímos esse compromisso. Mentimos ao falar no plano espiritual que iríamos fazer aquilo, porque o plano material, com a densidade que ele tem, com todos os processos que o espírito sofre, ele realmente é um inibidor para muitas coisas, não é justificativa. Mas dentro dessas ausências de qualificação, a mais notória de todas que nós vamos desenvolver ao longo dos milênios é realmente a capacidade do exercício da fé na sua plenitude. Eu faço a vontade do meu Pai porque a oração que Jesus deixou já começa com um grande ensinamento. Ela mostra a igualdade que nós temos. Ele não usou, quando ele começou a sua oração, ele não falou assim, meu Pai. Ele usava essa expressão em muitas outras coisas. O meu Pai que está no céu, mas na oração ele usou o Pai Nosso, para mostrar que nós não tínhamos diferenciação, que a mesma quantificação de atenção, de carinho, de tudo que a gente puder imaginar, que Deus dedicasse a uma criatura, era a mesma medida, certíssima, perfeita para todas as suas criaturas. Então, não tinha diferenciação. Deus é fiel, mas eu sou fiel à lei de justiça divina? Muito raramente. Eu faço a vontade do meu Pai. Qual é essa vontade, se eu posso usar essa palavra? Porque nós vamos usar qualificações humanas para referir ao Criador, mas é o que a gente tem nesse momento, é o que a gente consegue, a forma que a gente consegue se expressar é usando as analogias das coisas que a gente conhece. Não há como fazer de outra forma, porque o universo de cada indivíduo, ele consiste realmente no tamanho do seu conhecimento. Aquilo que eu não conheço não existe para mim. Pode parecer até uma coisa muito engraçada a gente falar, mas aquilo que eu não conheço é inexistente. Então, o universo de cada indivíduo, como cada indivíduo é variado. Vai ao infinito as variações, assim como as gradações espirituais de cada ser encarnado nesse planeta de prova e expiação. Temos alguns espíritos que estão em processo de missão, que são os nossos exemplos, que demonstram o que a fé exercida na sua plenitude consegue fazer. Jesus, nessa conversa com os apóstolos, ele falou o seguinte, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não conheço um grão de mostarda, eu vou confessar para vocês, mas deve ter sido uma coisinha bem pequena a qual ele estava se referindo. Vocês falariam para aquela montanha assim, montanha, sai daqui e vai para lá, e ela obedeceria o seu comando. Claro que ele estava usando uma imagem, né? Mas mesmo se falasse para aquela montanha, eu quero que você saia daí e vai para lá, ela iria. Porque nós estamos lidando com o espírito da mais alta estirpe que a gente não tem como compreender. Como que eu vou entender um ser incriado? Como que eu vou entender que certas concepções que a gente, no que se refere ao nosso Criador, onipotência, onipresença, onisciência, conceitos de eternidade, nós vivemos com ciclos fechados, com começo, meio e fim. Aquilo que não tem fim, a nossa capacidade de entendimento, ela dá uma bloqueada. Eu falo assim, como é que eu vou entender isso? Né? Uma causa causal. O próprio se criou. Então, essas questões também são inúteis. Eu deixei de ficar preocupado, às vezes, explicar com amigos que não professam uma religião e conversam muito, sabe que eu sou espírita, às vezes vem para conversar, ele falou assim, como que você explica Deus? Eu falei, eu não tenho a mínima pretensão de explicar nada. Nesse ponto, a minha fé pode até falar que ela é cega, mas é uma certeza absoluta que eu tenho da existência desse Pai Criador.
isso está arraigado no meu espírito, ninguém vai me tirar isso com argumentação nenhuma, mas nenhuma. Então, isso é uma fé absoluta que eu tenho, apesar de conhecer esse Pai o mínimo, o mínimo. Então, como que eu posso ser fiel a esse Criador se eu não sou fiel nem a mim mesmo? Qual é a vontade desse Pai? A vontade desse Pai é que eu faça o bem no limite das minhas forças. Olha bem, fazer o bem no limite das minhas forças. E assim procedendo, evitar o mal. Agora vocês vejam, é uma requisição para a qual nós ainda estamos ainda em processo de construção dessa fé. Nós ainda estamos muito mais perto da animalidade do que da angelitude. E isso eu falo com uma tranquilidade, sem preocupação e sem pessimismo, porque eu sou uma pessoa extremamente otimista. Minha visão de mundo tem hora que ela chega a ser até inconsequente. Eu não consigo ver muita tristeza, muita... Então, a doutrina espírita me blindou para uma série de coisas. Nós estamos vendo eventos aí terríveis, terríveis. Nós estamos passando por um processo de transição planetária e a Terra está em convulsão. Nós temos agora o acontecimento de Petrópolis, Minas Gerais, Miraí, Cataguases, tudo sobre água. Minha cidade, Volta Redonda, inundou muitas coisas aqui também, muitas ruas, muita gente perdeu a casa, muita gente desabrigada. E se você não tem consciência que a justiça de Deus é perfeita, que nada nos chega que não tenha uma razão justa e boa, a gente vacila. Toda vez que acontece uma coisa desse nível, que acontece um desencarne coletivo, que tem essa comoção, eu lembro de uma passagem do Alcorão muçulmano, que às vezes eu já vi muitas pessoas pensando que isso consta da Bíblia, né? Mas é do Alcorão muçulmano onde está essa passagem, uma das suas, eu não sei se são sutras, eu esqueci o termo, mas diz o seguinte: a primeira vez que eu escutei isso, eu era muito novo, alguém que falou isso de uma determinada forma para mim, eu sei que isso me impressionou muito, porque foi a primeira vez que eu percebi muito assim, muito vagamente, o que era esse Criador, que diz o seguinte: não cai uma folha de uma árvore sem que a permissão de Deus seja dada. Toda vez que tem uma tempestade, agora há pouco tempo teve uma chuva de granizo aqui na minha cidade, então jogou muito galho no chão, jogou muita água. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: falei assim, gente, não caiu uma folha dessa árvore, não caiu um galho nessa rua, sem que essa consciência cósmica universal não tivesse controle sobre esses eventos. Como que eu vou entender uma consciência dessa no grau de pequenez da minha própria nesse momento? Mas é parte do processo de crescimento. Você não pode pedir a uma criança que esteja num jardim de infância que ela exerça determinadas funções próprias de um aluno que está fazendo um curso de pós-graduação. Então, eu não creio que a gente esteja muito distante desse jardim de infância, não. Mas creio que a gente está um pouquinho à frente ali nas aulinhas, nas salas mais básicas, mas tudo bem, já caminhamos, já temos subsídios, já conhecemos, já raciocinamos, temos o benefício de conhecer a doutrina espírita. O benefício que eu falo, esse benefício é bastante controverso também. Eu vou até trocar esse benefício, nós temos a responsabilidade de estarmos inseridos dentro dessa doutrina. Então, ela nos mostra uma série de caminhos para os quais a gente pode escolher direcionar nossos passos, mostra quais os caminhos que a gente não deve adentrar, mas as escolhas, elas são nossas, elas são próprias de cada indivíduo. Então, eu fazendo apanhado para a nossa conversa, né? A gente escuta muitas palestras, às vezes baseio a minha fala totalmente em cima de uma fala que eu vi que é enriquecedora, não tem problema nenhum em replicar alguma coisa que eu vi que é bom. Muito ao contrário, eu deveria não replicar as coisas que eu vejo que são mal e às vezes replico, né? Críticas, julgamentos, condenações que a gente vê que a gente acaba replicando. Então, achei muito, muito interessante uma história que ele contou da época do nazismo, né, na Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração onde estavam confinados judeus. Um pai e um filho souberam que ia ter uma grande caminhada de extermínio. Eles iam fazer uma caminhada no meio do gelo,
muito gelado, as roupas eram muito precárias, a alimentação horrorosa. Todo mundo que leu um livro de história, que já viu um filme, sabe como que essa realidade foi extremamente dura, cruel, né? Então, e às vezes, se a gente não tem a fé como instrumento de elevação, de iluminação, como que você explica um acontecimento desse na vigência do século XX, dentro de uma sociedade totalmente intelectualizada, como era a sociedade alemã, acontecer uma tragédia num porte desse, né? Então, a gente tem que agir dentro da nossa racionalidade, sempre lembrando que para tudo existe causa justa e boa. Só o alcance da minha visão é que é limitado. Eu olho, é como se eu fosse um ator de uma peça onde só me dessem para entender o meu papel, o meu script. Alguns de nós conseguem olhar o trabalho que os outros estão fazendo, alguns conseguem sair até mesmo do teatro e olhar o contexto geral de toda aquela situação. Mas a grande maior parte fica enfiado dentro do próprio papel, dentro dessa peça, e não sai daquilo ali. Então, esses dois, esse pai e esse filho, começaram a se preparar para essa caminhada. Com qualquer migalhinha de pão que eles tivessem, eles guardavam, fazendo uma previsão, porque eles sabiam que aquilo era uma marcha para exterminar a maior parte das pessoas que participassem. Eles precisariam de calorias, precisariam de alimentação, e foram juntando uma grande quantidade de migalha de pão. Num momento, antes um pouco dessa marcha, apareceu um judeu confinado que tinha na posse dele uma Torá, que é o livro, vamos usar essa terminologia, seria a Bíblia, né, judaica. Então, é um livro religioso judaico onde estão contidas as leis do judaísmo. E o pai e o filho trocaram toda aquela migalha de pão, todo o aprovisionamento que eles tinham, com muita dificuldade, com muita necessidade acumulado para a marcha, eles trocaram a troco do livro sagrado judaico. Você vê a significância disso daí. Eles preferiram alimentar o corpo espiritual em detrimento do corpo material. Isso é um exercício de fé maravilhoso, porque poucos, quem dentro de uma situação dessa de total exploração do ser humano, de total aviltação da condição humana, manteria um nível de fé igual esses dois conseguiram manter. Então, a gente consegue, dentro dos quadros da história, as mães romanas, elas ficavam horrorizadas com as mães cristãs. Elas não entendiam, elas achavam elas verdadeiros monstros. Como que essas mulheres podem adentrar a arena onde elas sabem que elas vão ser queimadas, vão ser torturadas, vão ser comidas por feras? Como que elas trazem essas crianças, os próprios filhos, pelas mãos, sorrindo, cantando, com a maior tranquilidade? E algumas chegavam a falar para os próprios filhos: a gente se encontra daqui a pouco. Tal era a fé. Claro que esses mártires do cristianismo primitivo inicial, eles vieram realmente com a finalidade, espíritos com uma evolução mais acentuada, que vieram para mostrar para a gente o que a fé poderia fazer. Em nome dessa fé, em nome da crença em Jesus, em nome dos ensinamentos do Cristo, eles se imolavam com a maior tranquilidade, sorrindo, cantando, porque tinham o conhecimento dessa vida espiritual, sabiam que eram seres imortais, que estavam em ciclos de nascer, de morrer, de estar dentro do plano espiritual, de estar dentro do plano material. Então, para eles, já era um conhecimento que já tinham dentro deles. Então, vieram para fazer essa demonstração do que era o nosso processo de fé, do que era a força de se acreditar em alguma coisa positiva. Porque muitos distorcem a fé. Muitos usam a fé como um mecanismo de violência, não entendem o processo. Mas as pessoas que às vezes se imolam em nome de uma falsa religiosidade, não é crítica que eu estou fazendo aqui, são coisas, são fatos, né, que não acontece só numa determinada religião, num núcleo religioso. Hoje a gente vê isso acontecer para todos os lugares.
Então, qualquer situação onde o homem esteja envolvido, ali estão as eficiências humanas, assim como as nossas deficiências. Então, essa fé era tão poderosa que ela ia contra a lei de conservação, porque existe uma lei de conservação que coloca nós sempre em primeiro lugar, né? Então, esses espíritos, esses mártires cristãos, eles iam contra a lei de conservação do próprio corpo. Eles se davam suplício sorrindo. Então, para aquela turma que não tinha o conceito da imortalidade da alma, do espírito. Então, eles não entendiam realmente o que essa gente é louca. Só podem ser loucos. São insanos. Como é que eles levam os filhos pelas mães? Então, as matriarcas romanas tinham horror às mães cristãs. Mas por quê? Não tinham conhecimento, não tinham nada. Então, ou você acredita em Deus ou não acredita. Até que ponto a gente acredita em Deus? Né? Uma vez eu fazia uma palestra, logo que terminou, um amigo muito querido mandou para mim no WhatsApp, falou assim, Ricardo, Deus é perfeito. Nós somos um projeto de Deus. Então, nós não podemos dar errado. Nós estamos condenados à perfeição. Eu achei, a gente sabe disso, mas quando uma pessoa coloca isso de uma forma tão simples, igual ele colocou, ele escreve poesias muito, muito bonitas, de uma inspiração muito linda. Eu falei assim, cara, é verdade. Essa dúvida eu não tenho, nunca calentei essa dúvida, que nós estamos destinados a um dia conhecermos a verdade que nos libertará, que nos iluminará e que teremos uma felicidade que eu não consigo nem conceituar, não consigo imaginar, não consigo visualizar essa felicidade. Porque os meus conceitos estão atrelados ao que eu conheço, ao ponto que eu sou, ao ponto que eu cheguei, né? Então, não é muita coisa ainda, a gente sabe, mas eu prefiro olhar o ponto positivo. Eu já cheguei até aqui, eu já consigo raciocinar sobre certos termos. Se eu não consigo agir segundo o que eu conheço, segundo o que eu falo, e com isso tem mais agravantes, né? Quem fala e não faz aquilo que fala tem um agravante para a sua situação, e eu estou dentro disso daí. Então, qual é esse projeto de Deus? O que Deus, qual é a vontade de Deus? Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então a gente profere essas palavras até certo ponto de uma forma bastante vazia. Bastante vazia. Por quê? Eu passei por um processo de depressão de um ano, então o centro foi um apoio, a religião foi um apoio muito importante para mim, e eu nunca tinha recebido uma carta psicografada, e um belo dia, num dos centros onde eu faço palestra para uns 13, 14 casas espíritas aqui na cidade de Volta Redonda e nas cidades vizinhas, mas muito perto, né, muito perto de Volta Redonda. Um belo dia eu recebi 6 cartas da mesa mediúnica. E todas falavam que eu tinha que aprender a me amar em primeiro lugar e que tudo ia ficar bem no tempo de Deus. No auge desse distúrbio, eu tinha vontade de apertar o pescoço daqueles médicos quando falavam que era o tempo de Deus. Por quê? Eu não quero que seja o tempo de Deus, eu quero que seja o meu tempo. A gente precisa de ser honesto com a gente mesmo. Naquele momento de perturbação, eu não estou preocupado com o tempo de Deus, eu quero que as coisas se acertem no meu tempo, segundo a minha vontade, não segundo a vontade do Criador. Até que essa insanidade cesse, é essa a forma que a gente enxerga as coisas. E muitas vezes não precisa estar insano, não. Muitas vezes nós queremos coisas que não fazem parte desse projeto. Então, eu acho que o nosso grande dilema existencial é tentar entender qual é o nosso compromisso encarnatório, o que a gente se predispôs a fazer, mas uma coisa eu tenho certeza total, diz que é até redundância quando você fala certeza, não precisa falar que é total, que é a transformação das suas criaturas, através do livre exercício das suas atividades, do seu pensamento. Então, toda vez que eu faço palestra, eu coloco no cantinho do quadro lá 3 coisas: sentimento, pensamento, condicionamento. Porque o princípio de tudo é o sentimento. Às vezes nós trazemos sentimentos atrozes, realmente extremamente negativos, e o sentir para o agir, às vezes,
com muita frequência, não passa pelo raciocinar. Aquela coisa que a gente fala assim, eu vou contar até 10. Tomara que contasse até 1.000.000. Porque contando até 1.000.000, você tem tempo para repensar tudo aquilo que você, no auge da explosão dos seus sentimentos, você agiria segundo eles. Então, os maiores distúrbios acontecem quando o raciocínio nos abandona. Quando nós somos sequestrados pelo sentimento, aí a coisa complica. Vocês podem notar, porque é uma coisa que eu sei que acontece com todo mundo, uma discussão pequena. Se alguém não escolhe fazer um momento de paz em contrapartida àquele momento de confusão, a coisa cria uma amplitude que às vezes chega no paroxismo de uma pessoa atentar até mesmo contra a vida do outro. Uma discussão de trânsito, por causa de uma fechada, uma coisa tão insignificante, né? tão fora de propósito, às vezes uma pessoa saca uma arma e atira no outro. E eu creio que no segundo seguinte aquela pessoa está arrependida por muita raça de tempo. Então, mas o quê? Deixou que o sentimento aflorasse, tomou conta, o raciocínio, que é o filtro desse sentimento, foi abandonado, então o condicionamento, o comportamento daquela criatura foi ditado pelo aquele sentimento. Então, se nós analisarmos os nossos sentimentos, da ponta do começo está a nossa animalidade, na outra ponta está a nossa agilitude. Então, no animal, é o instinto, que uma hora é transformado em raciocínio, inteligência. Um belo dia perdido lá nos milhões de anos no tempo, nós recebemos um atestado, recebemos um diploma. Veio alguém, chegou, pegou um papel, entregou um diploma para a gente, onde estava escrito assim, Luiz Ricardo Mendonça Silva. Quando fala o nome inteiro, né, filho? Ou é a mãe da gente, ou é cobrador, então segura na mão de Deus e vai. Mas nesse caso, estava aquela assembleia, reunido milhares de pessoas, todo mundo sem entender nada, eram simples ignorantes, né? Sem entender nada, deram um papel para a gente, e nós olhamos aquele papel, o que é isso? Falei assim, hoje eu tenho boas notícias para vocês. A partir de hoje, vocês são espíritos humanos. Todo mundo falou, tá, tudo bem, beleza. No que consiste isso? Hoje vocês ganham 2 presentes. Vocês notaram que agora vocês têm a capacidade de raciocinar. Então, agora vocês pensam. Então, vocês existem como seres humanos a partir do momento que vocês adquiriram a capacidade de raciocinar. Esse é um presente. Nós temos um segundo presente para vocês hoje. Todo mundo, na alegria, danado, presente sempre é bom. Vocês, a partir de hoje, como vocês ganharam a capacidade, conquistaram, porque tudo é conquista, conquistaram a capacidade de raciocinar, vocês passam hoje a ter o direito a fazer a livre escolha. Vocês podem, entre as opções que forem dadas a vocês nas mais diversas situações, escolher a que vocês acharem mais apropriado. Então, vocês hoje são donos do próprio nariz, até certo ponto, mas nós não vamos estender. Vamos entender o livre-arbítrio aqui, para efeito de conversa, como se ele fosse dado sem restrições, né? Em determinados casos, essas restrições existem pelo bem da coletividade, pelo bem do próprio indivíduo. Mas ganhamos, então, o direito a fazer as nossas escolhas pela capacidade do pensamento, de raciocínio. Todo mundo muito feliz, só que agora tem uma coisa. Nosso Criador não dá ponto sem nó. Falou, só tem uma coisa. Com esses 2 presentes, vem uma coisa que vocês ainda não estão muito atentos a ela, vocês não têm conhecimento, porque vocês não tinham capacidade de pensar. Então, junto com essa outorga de direitos, vem um dever também. A toda escolha que vocês fizerem, toda escolha que vocês fizerem, comporta a responsabilidade pelo resultado dessas escolhas. Então, vocês farão as escolhas conforme o raciocínio, o que levar vocês a fazer essa escolha. Mas a responsabilidade do resultado dessas escolhas serão colhidos. A velha lição evangélica, a semeadura, ela é livre, a colheita é obrigatória. A justiça divina, ela tem o capítulo da reparação dos processos, né, não muito certos de escolha, que eu reduzo sempre ela a fatores assim bem simples para a gente entender. A justiça divina consiste no seguinte: sujou, limpa, acendeu, apaga, abriu,
fecha. Então, não é muito difícil a gente entender os princípios dos ensinamentos mais importantes. O primeiro ensinamento que Jesus deu para falar assim, qual é o mais importante de todos? Amar a Deus sobre todas as coisas. Me desculpem, é impossível que a gente ame a Deus ainda tão pouco evoluídos acima de todas as coisas. Mas como princípio de ensinamento, extremamente válido, claro. Ele sabia o que ele estava fazendo. Eu que não sei o que falo, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Uma coisa muito mais próxima da gente, muito mais dentro da realidade que você possa conceber, a gente não consegue ainda atuar nela plenamente. Pouquíssimas vezes eu me coloco no lugar do outro. Claro está que as situações são inerentes a cada indivíduo. Alguns já caminham mais lá frente, adquiriram subsídios de inteligência emocional, espiritual. Então, tudo ali para eles já tem uma concepção um pouco diferente. Nós sabemos que nós habitamos um planeta que é de provas e expiações. Então, dentro desse planeta, é uma escola, é uma prisão, um hospital, a gente escuta todo mundo falando isso, e é verdade. Então, você tem pessoas aqui cumprindo sentenças, outras passando por um processo de cura que só um hospital pode proporcionar, e alguns realmente aprendendo dentro de escola. Mas dentro desse processo todo, existem todas as gradações de prisão, de hospitais e de escolas. Então, cada um dentro de um determinado nível evolutivo, dentro de uma classe, e dentro desse contexto todo, juntos e misturados, nós temos espíritos realmente extremamente evoluídos que vêm em missão, que vêm nos mostrar como que a fé exercitada em plenitude, ela é o fator a ferramenta evolutiva mais importante, porque através da fé a gente aprende a exercer a caridade, aprende a exercer a solidariedade, a fraternidade, a paciência, o perdão, todas, porque é uma coisa muito interessante, né? A fé é a gênese de todas as virtudes. E com isso, eu não quero dizer que quem fale que não tenha fé, não crie virtudes, porque às vezes a pessoa fala, mas exerce as suas escolhas de uma forma extremamente adequada à lei divina. E muitas vezes, quem se diz religioso está ausente muito frequentemente de um outro conceito chamado religiosidade. São conceitos completamente diferentes. Então, Chico já falou que os espíritos estão desencarnando muito mal, que hoje, em nosso lar, tinham mais ateus, às vezes, do que espíritas. Mas por que isso? Porque não adianta falar que você... então quer dizer o seguinte, eu estou aqui dentro de uma assembleia cristã, então eu falo assim, eu sou cristão. Eu não posso, eu não me sinto em condição de falar isso. Eu sempre faço uma coisa. Eu falo assim, eu sou um aprendiz do cristianismo. Para mim, fica mais tranquilo do que eu falar assim, eu sou cristão. Porque isso implicaria que eu sigo todos os preceitos que Jesus nos deixou. Isso não acontece comigo. Então, eu falo assim, eu sou um aprendiz do cristianismo. Porque se só isso bastasse, se você entra dentro da igreja, de um templo evangélico, onde exerça uma religião de cunho cristã e falasse assim, eu sou cristão, tem a mesma lógica para mim do que eu descer, chegar aqui no estacionamento aqui de baixo, estou lá no meio dos carros e falo assim, eu sou um carro. Eu não me transformo num carro porque eu estou no estacionamento, como eu não me transformo num cristão porque eu estou dentro de uma assembleia religiosa cristã. Eu estou dentro de um processo de aprendizagem para que eu desenvolva minhas potencialidades, que o projeto de Deus, o que é? A transformação dessa criatura simples e ignorante numa criatura perfeita, dentro da perfeição atingível. Então, é todo um processo de conquista, Não se faz em 10 anos, não se faz em 20. Essa é a minha forma de olhar, porque às vezes a gente vê pessoas de um nível espiritual que você fala, essa pessoa já teve a sua vivência. Então, os conceitos judaicos cristãos, nos quais a grande maior parte das pessoas foram instruídas, eles são conceitos que levam a uma desinformação, a um condicionamento de achar, nós espíritas não podemos pensar assim, né? Que Jesus foi um privilegiado. Então, fazer uma leitura completamente errônea. Jesus teve a mesma origem que eu tive, que todos nós tivemos.
Não tenho a mínima ideia de quantas encarnações ele passou, o que ele fez, mas posso imaginar que ele, para chegar onde chegou, ele errou bastante. Ele teve que se restabelecer com esse equilíbrio das leis divinas, fazendo as reparações, passando por todos os processos que nós estamos passando, saindo da animalidade, chegando à condição de espírito perfeito. Porque nós temos os espíritos imperfeitos, os espíritos que às vezes chamam até de neutros, né? E os espíritos perfeitos. Então, nós somos espíritos imperfeitos, nós estamos no planeta de prova e expiação. Então, os processos das provas e expiações são processos que nos levam às dores, aos sofrimentos. E a nossa visão de vida dita muito isso. Às vezes eu pergunto quando está uma palestra presencial, eu sempre pergunto, quem acha que o mundo está pior? E, para o meu espanto, ninguém é obrigado a achar nada, mas eu fico espantado que dentro da doutrina espírita as pessoas achem que o mundo está pior. Mesmo acontecendo todas as coisas que a gente vê ao nosso redor, a doutrina espírita me diz que hoje é o melhor que eu consegui ser até agora e que amanhã eu vou estar melhor. Então, quando eu quero conhecer o meu passado, eu olho o meu momento presente. Eu sou fruto desse momento passado. Se eu quero entender o meu passado, se eu estou num processo de extrema expiação, então eu já entendo o meu passado. E o meu presente, se eu quero entender o meu futuro, eu olho o meu presente. O meu presente determina o meu futuro. E eu olho para o meu passado através do que eu sou hoje. Através do que eu consegui conquistar, das coisas que eu consigo estar mais atrelado aos ensinamentos do Cristo, onde que eu tenho mais probabilidade de desenvolver determinadas virtudes. Eu sempre começo a falar que a virtude mais fácil da gente começar a tentar desenvolver, ela está realmente na gentileza. Eu acho a gentileza uma coisa tão fácil de ser exercida, e através dela você começa a conseguir determinadas coisas. Se você é gentil, abre uma porta de um elevador para uma pessoa que está chegando ali, você, junto com esse ato de gentileza, você exerceu a paciência também. Você está esperando o outro vir, você vai esperar ele entrar dentro do elevador, vai fechar a porta. A gente não percebe como que determinadas coisas nos impulsionam. Incompreendida, tão mal vista. As pessoas fazem tudo para fugir do trabalho. E o trabalho é a primeira ferramenta evolutiva que nós temos para poder incentivar o intelecto e, ao mesmo tempo, de uma determinada forma, vai fazendo que a gente adquira subsídios morais para lidar. Então, eu quero fazer de tudo para evitar o trabalho. E sendo que o trabalho é uma fonte inesgotável de processos que vão me levar a fazer uma evolução intelectual mais acelerada. E dentro disso aí, se eu souber fazer escolhas melhores com o meu processo de conhecimento, que eu falo o seguinte, às vezes algum amigo fala assim, cara, você é inteligente. Eu falei, sim, não sou. E eu falo isso sem demagogia. Eu falei, eu tenho conhecimento. Conhecimento eu tenho para o nível de coisas onde eu estou, eu tenho bastante conhecimento das coisas que eu sei. Quando me perguntam o que eu não sei, eu sou bastante burro. Vamos usar esse termo. Então, sou bastante ignorante daquilo que eu não sei. Então, mas eu falo para ele o seguinte, inteligência é outro conceito, é um conceito diferente para mim. Inteligência é você usar o conhecimento que você tem para fazer as melhores escolhas para você e para aquelas pessoas que te cercam. Então, eu vejo isso em pessoas que eu acho que têm pouquíssimo conhecimento, fazendo escolhas extremamente apropriadas para eles e para os outros. Isso, para mim, é inteligência. Mesmo que o subsídio intelectual daquela pessoa, às vezes, eu julgo ser mínimo, mas ele faz escolhas. Ele exerce a fé dentro de um nível que, para a gente, é espantoso. Acho que todo mundo vê as secas nordestinas, né, com aquela frequência, aquele horror de longos anos, de muitos anos, a fé que esse povo sertanejo tem no Pai Criador, sempre colocando em primeiro lugar, é uma coisa comovente, me deixa assim, falo assim, gente, como é que pode, né? Como é que a gente, nessa situação, será que a gente teria tanta fé? Será que a gente acreditaria num Pai de extrema justiça e bondade? Porque enquanto as coisas estão muito boas, ninguém questiona. Agora, quando a prova chega até a gente, quando se perde um ente querido, em plena pandemia, quantas pessoas perderam, a minha família diretamente foi poupada de perder um ente dentro dessa pandemia, mas acontecem outros processos
Então você perde amigos. Eu começava a abrir a rede social, durante uma semana, todo dia eu perdi 2 pessoas. E aquilo acabou me afetando. Conseguiu quebrar a minha visão otimista das coisas. Teve um dia que eu fiquei sentado no meu sofá, a sala meio em penumbra, uma televisão ligada a qual eu não assistia, com o celular na mão, mas também sem a mínima vontade de fazer uma coisa, o que não é o do meu normal. Isso só aconteceu quando eu passei por esse processo depressivo. Mas mesmo assim eu saía, eu cantava, eu fazia as coisas, um saco vazio, mas ainda tentava fazer as coisas. E eu fiquei esse dia parado, sentado, e no segundo dia essa situação se repetiu. E chegou uma hora que eu falei assim, olha, normalmente eu gosto de andar muito cômodo, eu gosto de usar um short, um chinelo, uma camisa. Na frente do meu prédio tem um shopping onde tem um café que dá para a rua, eu gosto de sentar ali, ver a vida passar, conversar com os amigos, escrever alguma poesia, fazer alguma coisa ali ao ar livre. E eu não tinha saído de casa, já estava chegando quase 5 horas da tarde, eu falei, você vai colocar a sua melhor roupa, você vai descer e vai tomar o seu café, mesmo que você não tenha vontade. Porque se a gente deixar que essa sintomatologia tome conta da gente, depois você não consegue. Você gera uma vibração tão deletéria ao seu redor, e nós sabemos que pela lei da atração, eu vou ampliar isso com o chamamento que eu vou fazer de amigos que estão ali vibrando nessa mesma faixa. Então, quando a gente fala assim, projeto de Deus, será que a gente segue realmente esse projeto? Será que a gente é fiel a essa concepção que nós temos do Pai? Então eu vou colocar isso então mais terra a terra. Nossos pais nos orientam. A gente acredita não acreditando em Deus no final da conta, né? Como fazemos com nossos pais terrenos. A gente aponta o caminho para os nossos filhos, fala assim, como nossos pais fizeram. Não vá por ali, segue por aqui, não faça isso, evite tais companhias, faça de determinada forma, estude, não sei o quê, todas as coisas que eles nos falam. Mas o que a gente, no final da conta, quer fazer? Nós queremos fazer do nosso jeito. E esse conflito aparece quando a vontade dos nossos pais é diferente da nossa. Aí tem um conflito. Agora imagina, eu estou falando isso trazendo para o plano terreno. O nosso conflito começa quando a vontade dos nossos pais não condiz com a nossa vontade. Quantas vezes meu pai falou assim, você não vai sair. E não tinha argumentação que fizesse, eu não teria na mínima autonomia para pôr o nariz para fora da porta. E isso podia ter 17, 18 anos, não era criança, não. Se falasse assim, você não sai de casa, você não sai de casa. Eu escutei do meu pai muito apropriadamente que dentro da casa dele as regras eram dele. E eu fiquei furioso com ele, que raiva que eu fiquei. Eu era muito mais novo, eu falei assim, quando eu for mais, eu vou sumir daqui, né, esses velhinhos. Hoje, nossa senhora, um amor total, uma gratidão total por terem colocado esses limites que tanto fazem falta hoje. Então, se os pais terrenos, eu vou fazer uma outra, antes de falar isso, eu faço uma pergunta aqui para vocês. Vocês acham que Deus está preocupado com o nosso sofrimento? Até porque tudo que eu usar aqui não cabe, mas vamos usar essa terminologia. Deus está preocupado, está lá de onde ele estiver olhando, fala assim, puxa vida, oh meu Deus. Não, meu Deus não pode falar, né? Assim, nossa, como é que pode? Né? Olha o que ele está fazendo. Oh, não está fazendo. Não, isso é uma infantilidade de pensamento. É um ser, nem isso eu posso falar, né? Uma consciência onisciente, que significa que sabe tudo. Ela sabe das minhas escolhas antes mesmo de eu fazer essas escolhas. E por isso que eu falo, são conceitos extremamente difíceis de apreensão para o nosso nível intelectual de compreensão da vida como ela é. Então, são conceitos que às vezes escapam. Então, se eu for me atrelar a eles, eu fico meio perdido. Então, os nossos conflitos espirituais acontecem quando as determinações do projeto do Criador entram em confronto com as nossas projeções. Aí a pessoa briga com a vida. E péssimo negócio. A vida vai jogar a gente na lona quantas vezes forem necessárias até que a gente aprenda
o caminho certo para poder seguir. Então, não é muito difícil. Nós damos pitaco na construção da perfeição dentro de nós que Deus criou. Ele nos dotou de todas as potencialidades para atingirmos a perfeição. Mas potencialidade que não é exercida é só isso, é potencialidade. Se eu pegar um livro e deixar ele fechado, ele é simplesmente um pedaço de papel aglomerado com tinta, palavras ali. Então, não tem valor nenhum. A partir do momento que eu abro o livro e começo a lê-lo, a finalidade dele começa a ser exercida. Ele é para divulgar conhecimento, contar uma história, seja lá o tipo de livro for, que tipo de instrução, que tipo de história ele está contando para a gente. Então, isso é muito interessante da gente ver. A gente quer dar pitaco, a gente quer dar palpite na construção que foi predestinada para a gente, perfeição. Essa perfeição que já está dentro de nós em estado de potencialidade. É como se a gente entendesse os caminhos necessários que nos levarão a esta amplitude. E a gente não entende. Nós estamos começando a descobrir. E, gente, quando eu falo isso, não é para as pessoas falar assim, poxa, mas não entende. Não, não querer, é tentar fazer o melhor com o pouco que a gente ainda já conquistou. Então, assim, eu sempre atrelo a imagem, eu sempre uso um copo que está pela metade de água, e sempre pergunto para o pessoal, o copo está meio cheio ou está meio vazio? Aí as pessoas já estão acostumadas, agora que eu faço assim, toda palestra, o copo está meio cheio ou está meio vazio? Tem sempre uma aluna, você está na metade, fala, não, eu quero saber se está meio cheio ou está meio vazio. E hoje, eles aprenderam, eu brinco, aprenderam a mentir comigo. Está meio cheio. Aí eu, quando tem alguém mais novo, fala assim, você está achando que ele está meio cheio? Então, se eu chegasse dentro da sua casa e te pedisse um copo de Coca-Cola, você trouxesse esse copo que está pela metade, o que você pensaria de mim? Aí ele, o que eu pensaria de você se você me trouxesse esse copo pela metade? Você ia falar que eu era pão duro, justamente, porque o meu olhar, a crítica, já vai direto na ausência, na deficiência. Então, o meu olhar está sempre atrelado ao negativo. E quando o meu olhar está atrelado ao negativo, o meu condicionamento, o meu sentimento vai refletir esse olhar. Então, a minha visão de mundo é que precisa ser mudada. Não é o mundo está em constante evolução, assim como todos nós que neles habitamos. E todos a infinitude de moradas do Pai. A astronomia pega um pedaço de um espaço aparentemente vazio, com esses, hoje, telescópios assim, absurdamente evoluídos. Eu tenho uma curiosidade louca com tudo, né? Assim, é meio insano, tem hora. Então, eu participo de grupo de astronomia, cabanas e chalés. Não tem cabana, não tem chalé, não tem telescópio. Então, eu vejo as imagens, vejo as pessoas discutindo em alto nível, uma linguagem que eu não tenho a mínima capacidade de entendimento, mas muita coisa você aprende naquilo ali. E, principalmente, olhar que a gente não conhece nada de nada. Eu vi um documentário no Museu de História Natural, lá em Nova York, coisa maravilhosa, sobre buraco negro. Então, em um determinado momento, ele fala que de qualquer lugar do universo onde você olhar, as galáxias estão se afastando. Então, você fala assim, então como é que acontece isso? Então, quer dizer que o universo todo está em expansão contínua. Apesar de uma estar se afastando daqui, não se aproxima da outra. Porque quando a outra, olha, a medida é feita lá com raio infravermelho, tem uma série de coisas, eu não lembro, que já tem uns 8 anos, mas eu fiquei assim, falei, gente, que consciência é essa que criou isso tudo? Que maravilha! Como é que é inescrutável ainda para a minha capacidade de entender, mas isso não me impede de acreditar em momento nenhum. Então, eu sou muito grato de ter conquistado, pelo menos, falar assim, não é aquela crença que eu não posso ostentar mesmo, não é aquela fé inabalável, porque quantas vezes minha fé foi abalada? Quantas, inúmeras, incontáveis, o que ainda vai acontecer, infelizmente, mas é um processo de aprendizado. Não posso querer criar asas do nada. Não é assim que a evolução se processa, não se dá em saltos. Então, eu tenho que aprender realmente, tentar escutar as vozes dessa que a gente está sempre pedindo por elas. Espiritualidade maior, os amigos espirituais, oriente a gente. Faz aqueles pedidos todo, aí chega um amigo espiritual e a espiritualidade da minha cabeça, eles chegam sussurrando. Ricardo, meu filho, vai por aqui, isso aqui. Mas e o barulho que está ao meu redor? Normalmente, eu só peço ajuda quando o barulho está insuportável. Está insuportável. Então, a gritaria, enquanto eu não calo as vozes, eu não escuto.
A lei divina fala o seguinte: se eu estou em dor e sofrimento, é porque eu estou em desequilíbrio perante as leis divinas. E ela tem um processo de autoextinção, uma coisa maravilhosa, tudo perfeito. Quando eu entro em equilíbrio perante a esse código espiritual, esse código aí celestial, a dor e o sofrimento tomodoril sumiu. Equilibrei, sujei, entrei em dor, limpei, a dor acabou. Acendi, entrei em dor, sofrimento, apaguei, acabou a dor. Abri, então, sofrimento e dor, fechei aquilo que eu abri, acabou. Então não é muito difícil da gente entender. Eu faço palestra, tenho uns 4, nasci numa família espírita, tive essa responsabilidade, esse privilégio, faço palestra há 14 anos. Caí de paraquedas no meio disso. E quando fui fazer primeiro 15 minutos, me veio aquela crítica severa do juiz de mim mesmo. Qual é a qualificação moral que você tem para estar aqui na frente dessas pessoas? Sendo que você é um pedinte dessa casa. E eu descobri que o que me salvou foi uma coisa chamada boa vontade, que movimenta todas essas ações. Você ter boa vontade. Que foi a boa vontade de atender o pedido da dirigente da casa, que era uma amiga pessoal, na qual eu estava procurando auxílio para minha filha, que estava com a mediunidade precoce, tendo problemas já físicos, né, sintomatologia já no corpo físico. Então, dentro dessa casa eu recebi muito auxílio e apareceu essa oportunidade de poder, minimamente, que eu consigo fazer, falar dessa doutrina de consolação, de iluminação. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina de salvação, ela é uma doutrina de iluminação pessoal. É através da sua iluminação pessoal, o exemplo que você possa dar, se as pessoas olharem e quiserem seguir aquele exemplo, ser um fator de contágio, vamos usar essa palavra. Então, que a gente possa contagiar quem está ao nosso redor pelo exemplo de vida que a gente ofereça. E isso é o que está o problema maior do nosso testemunho, né? Exemplificar aquilo que a gente fala. Então, quando eu falo assim, ó, eu sou espírito, mas brinco, sempre falo, mas sou espírito, pô. Sempre falo isso, sou espírito, pô. Não tire a doutrina espírita por mim, por favor. Ela é infinitamente maior, incomensuravelmente maior do que eu consigo depreender dela. Então, quando eu atingir esse estado de angelitude, eu vou desfrutar de felicidade inimaginável, de poderes, vamos usar essa palavra, eu vou dominar uma série de coisas, eu vou poder plasmar ectoplasma de uma determinada forma, eu vou poder ser um dos prepostos do Criador em um determinado... Todas as coisas, porque não é eu que estou falando, Jesus falou. Tudo que eu faço, vocês podem fazer mais ainda. Se eu acredito nele, eu tenho que acreditar nisso. Vós sois o tal sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses. Mas aí vem um negócio, né? Fazei brilhar a vossa luz. Qual o tamanho da nossa fé? A gente pode entender o tamanho da fé, da nossa fé, pela prole que ela cria. Como ela é gênese de uma série de coisas, então, Kardec, através dos espíritos, nos afirma o seguinte: a fé é uma bela matriarca. É a fé que gera todas as virtudes. É através da fé que eu me torno um homem bom, que eu me torno um homem pacífico, caridoso, esperançoso. Então, é no poder de acreditar em você mesmo, porque nesse momento você fala assim, acreditar, sim, em Deus. Primeiro ponto, né, de partida. Mesmo que a compreensão desse pai seja muito primária, seja muito primitiva, mas acreditar que eu tenho um pai que, pelo menos esses conceitos de fé, que eu tenho um pai que é de extrema justiça, perfeição e bondade. Então, que eu sei também que nada que me atingir acontece sem que a permissão dessa justiça seja concedida. Com esses dois pontos, eu tento equilibrar minha vida. Então eu sei, se aquilo aconteceu, foi porque aquilo era necessário. Mesmo que a minha visão encare aquilo como horror, eu não me isenta de solidariedade, não me isenta de empatia, não é isso que eu estou falando.
mas ter uma empatia que não nos leve a falar bobagem, que não nos leve à revolta, a conceitos totalmente errôneos, porque nada está fora do lugar. Tudo tem direcionamento certo. É muito difícil a gente falar certas coisas dentro de uma palestra. Eu fui convidado para fazer uma palestra dentro de uma associação de moradores, dessas cartas consoladoras, e retardado, completamente alienado, vai eu fazer uma palestra que o tema era depressão e suicídio. Eu não sei o que me deu na cabeça, mas acho que foi uma preparação, porque eu tinha amigas, porque inclusive eu sou padrinho desse grupo que chama Melhores no Amor, um grupo de pessoas, eu sou padrinho, as pessoas lá têm uma dedicação total ao próximo, uma coisa impressionante o trabalho que esse grupo faz. A dedicação dessas mulheres, que a grande maior parte são mulheres, acho que quase a totalidade lá das pessoas que atuam, sendo que eu tenho os terceirizados, como eu me coloco, né, que atuam aqui e ali, ajudam de uma determinada forma, mas elas estão no dia a dia ali, sofrendo junto com o sofrimento daquelas pessoas. Então, essa prole que a gente está falando, tornar pacífico, então se tornar manso, caridoso, esperançoso, desenvolver todas essas coisas dentro da gente. É um trabalho de construção lenta, é um tijolinho aqui, é meio tijolo lá, é um pouquinho de massa aqui, porque não há como se fazer o processo evolutivo. Até no plano material a gente vê como que foi a criação desse planeta, por todas as fases que ele passou, como a nossa humanidade ela veio se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, como que foi esse primeiro ser que habitou aqui até hoje. Então, é necessário que a gente entenda esses processos com a lentidão necessária, porque tudo que é feito com pressa acaba sendo mal feito. É muito difícil você fazer uma coisa de forma atabalhoada e aquilo saia direito. Então, a nossa construção desse nosso ser angélico, ela demanda colocar uma peninha aqui nessa asa de cá, na asa do intelecto um dia, na asa da moralidade coloca uma penuginha ali, aí coloca mais uma peninha para cá, e dentro desse processo vamos tentando adquirir subsídios para que essa fé que nos auxilia, que ela é a matriarca de todas essas virtudes que estão em estado de potencialidade dentro de nós, que elas se desenvolvam. Eu tenho uma semente de abacate aqui na minha mão. Qual é a potencialidade dessa semente? É se tornar um abacateiro? Não. Não é a potencialidade dela total, não é se tornar só um abacateiro, não. Ela gerar um fruto de abacate. Aí a potencialidade dela está completa. No dia que ela gera um fruto, ela exerceu a potencialidade dela completamente. Mas para que esse abacateiro, essa semente, atinja sua potencialidade, eu preciso de colocar essa semente na terra. E aí vem outro componente, aí vem um componente intelectual também, né? Como que eu planto uma semente de abacate? Porque para cada tipo de cultura tem uma fórmula. Se você colocar determinadas culturas muito fundo, elas não prosperam. Se colocar muito raso, o sol queima. Então eu tenho que saber qual a profundidade com a semente de abacate precisa ser colocada. Qual o tipo de terra? Eu preciso de qual tipo de adubo? Se essa terra for muito ácida, eu preciso corrigir essa acidez, esse pH. Então, todas essas coisas que a nossa agricultura vem se debatendo, ampliando, cada dia produzindo mais, com menos espaço, com mais tecnologia, tudo isso colocado para nos desenvolver. Então, eu vou lá, coloco a semente do abacate, eu aprendi como eu coloco, e às vezes eu coloco a semente do abacate mais fundo, não dá certo. Coloco a semente do abacate mais raso, também não dá certo. Um dia eu aprendo que a semente do abacate tem que ter 2 palmos, não sei como é que é, tá? Mas estou aqui, 2 palmos de terra aqui, você coloca 40 centímetros a cova, coloca isso, coloca aquilo, e um belo dia nasce aquele brotinho do abacate. Aí eu tenho que cuidar das formigas, eu tenho que cuidar de todo tipo de praga, de peste, de qualquer coisa. Pode sufocar um mato, sufocar esse brotinho que está muito tênue, pode vir um animal comer esse broto. Então eu cerco, eu cuido, eu coloco defensivo, eu faço o que eu faço com aquilo ali. E aquilo vai se tornando uma árvore. Então se tornou uma árvore. Aquilo, de repente, com pouco tempo pode dar um fruto, e às vezes demora. Eu já vi casos de amigos que iam cortar um pé de laranja que ele plantou e nunca tinha dado. No ano que ele decidiu cortar, o pé de laranja frutificou. Então, é necessário que as coisas tenham o tempo próprio para ela. Agora, é preciso que essa potencialidade ela seja
eu tenho todas as potencialidades para a perfeição, mas sem o exercício pleno, sem foco, sem disciplina, para que ela se torne realidade, só são potencialidades. São livros vazios, é uma semente de abacate na minha mão. Então, é necessário que eu entenda a fé. E quando a gente fala isso, tem os questionamentos, né? Quer dizer, então, que quem não acredita, não tem fé, não consegue desenvolver potencialidades. Porque sua crença não é que é o importante, é o exercício. Muita gente se diz ateu, mas age dentro da conformidade do código das leis divinas. Ele não trapaceia, ele não trai, ele não mente, ele ajuda, mas ele faz aquilo falando assim, eu faço por mim. Eu tenho um parente que ele faz isso. Ele não acredita em Deus, é direito dele, não tem problema algum, mas ele age dentro de uma lisura moral extrema, que eu não vejo, às vezes, em muita gente que bate a mão no peito e fala assim, eu sou kardecista, um termo completamente equivocado, né? Diga-se de passagem, porque eu sou espírita. Então é bom que a gente vá mudando pouco a pouco esses condicionamentos, né, de falar determinadas coisas. Kardec já usou um pseudônimo para que a doutrina não estivesse atrelada ao Hippolyte Denisard, né, que era um intelectual, era uma pessoa extremamente conhecida na França, respeitado. Então ele não quis que aquela doutrina dos espíritos, Kardec teve o grande mérito, a grande inteligência, o preparo todo que ele teve para poder fazer as perguntas, codificar, catalogar, organizar. Era o homem preparado para essa missão e atendeu a missão plenamente. Então, erroneamente, a gente fala, espírito kardecista. Não existe isso, existe espírito, o termo é esse. Né? E às vezes, até por um ato falho, a gente mesmo fala essa coisa. Então, no momento que fala, você já corrige. Não, peraí. Então, o condicionamento ele precisa ser quebrado. Ao longo do tempo, você escuta essas coisas e depois, quando você bate com um texto que fala que aquilo ali está errado e te mostra o raciocínio comporta, você fala assim, a partir desse momento, eu preciso de falar essa informação para as pessoas. Não falem mais kardecistas, kardecismo. Não existe isso. Existe espiritismo. Doutrina espírita, doutrina dos espíritos. É através da fé que, de uma maneira ou de outra, eu vou diluir meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade, travos enormes ainda da animalidade que ainda são tão presentes na minha vida. Nós somos espíritos bons? Vou lembrar, nós temos espíritos perfeitos, bons, que são lá os neutros e os imperfeitos. Fala assim, ele não é perfeito, mas não é imperfeito. É um espírito bom, que já age mais dentro do bem do que do mal, né? Para onde nós estamos tentando encaminhar o nosso planeta? Para um planeta de regeneração, de reparação, de fazer com que as nossas falhas, que ainda vão existir no nosso cabedal espiritual, mas elas não são máculas extremamente acentuadas. Então, vai ter o espaço necessário de construção dessas potencialidades. Espíritos bons de segunda ordem, só em mundos felizes. Então, esses mundos felizes, um mundo de regeneração, nós ainda temos espíritos imperfeitos, metade sombra, metade luz, mas nós vamos ter espaço de construção dessa nossa fé. Então, através da construção dessa fé, é que vai tornar realidade todas essas virtudes, todas as potencialidades do espírito. Então, vamos abandonar essa animalidade, essa parte ainda do instinto, de todo ainda que a gente ainda traz esses travos ainda, e vamos largar isso para trás e vamos caminhar em direção à angelitude, essa perfeição relativa que eu sempre falo, que é perfeito o Pai, né? O que nós fazemos desse conhecimento doutrinário? O que a gente faz do conhecimento que a doutrina espírita proporciona para a gente? Isso é uma grande questão. Então, eu sei que eu tenho a imortalidade como contínuo. Uma hora eu estou no plano espiritual, uma hora eu estou no plano material. Viver, morrer, etapas contínuas que nos levam à perfeição. Então, se eu quero entender meu passado, como eu falei para vocês, eu olho para o meu presente. Porque é um contínuo. Viver, morrer, viver. Então, eu detesto erraticidade, são só minhas manias, tá? A pessoa está na erraticidade, parece que a pessoa não sabe onde que está, é a impressão que eu tenho, eu sempre brinco. Falei, então, assim, plano espiritual, plano material, né? Fala assim, a pessoa está na erraticidade ou está na matéria densa. Não, os negócios meio esquisitos para mim. Então, eu falei assim, olha, ou está na pátria do espírito
ou está encarnado aqui, está dentro de um corpo, está na vestimenta do corpo aqui. Então, nesse processo de continuidade, plano espiritual, plano material, plano espiritual, plano material, plano espiritual, plano material, é que essa etapa contínua é que um dia vai me levar à perfeição, que eu vou colocar subsídio, desenvolver todas essas potencialidades. Então, o meu presente mostra como foi o meu passado e determina como vai ser o meu futuro. Então, eu tenho que olhar o presente. Já é lugar comum falar nisso daí, né? Que se você só tem um momento presente. Minha mãe costuma falar assim comigo: você não pensa no dia de amanhã. Eu sou imprevidente, eu não aconselho as pessoas levar a vida que eu levo. Porque eu chego a minha visão chega a ser até meio inconsequente. Eu falo para ela: não me preocupe. Porque eu não tenho o segundo seguinte. Eu sei que a imprevidência pode me levar lá à frente a ter processos de sofrimento, de ausência de alguma coisa material que eu seja necessária. Mas eu falo o seguinte: olha, eu não vou ter essa preocupação. Eu não vou ter essa preocupação na minha cabeça. Porque em plena pandemia, você perdendo uma série de pessoas, eu falei assim, eu tenho que viver o meu agora da melhor forma possível, com responsabilidade, mas com felicidade, com alegria. Em plena pandemia, quando as pessoas falavam assim, vírus maldito, uma série de... Porque é um nível de incompreensão, e tudo bem. Ninguém tem obrigação de entendimento, de querer dar uma de santo, de anjo, e achar que isso tudo é bonito, maravilhoso, porque nós não pensamos assim. Mas o ano de 2020 está marcado para mim com a chegada do meu neto. Então, toda vez que eu pensar no ano de 2020, a pandemia, é claro, ela existe, ela está aí, ainda leva muita gente, é necessário que a gente se proteja, que a gente faça as coisas. Eu tenho muitas dúvidas sobre muitas coisas, mas eu vejo que a minha obrigação com minha lei de conservação me leva a tomar determinadas atitudes, mesmo que eu não esteja dela tão totalmente convicto. Mas eu preciso de me cuidar, porque eu tenho que dar conta desse material que me foi emprestado para que eu pudesse exercer essa atividade dentro do campo da matéria que me é tão necessária. Mas eu não me preocupo com amanhã, não me preocupo. E eu brinco com ela, ela fala assim, você não pensa no dia da manhã? Eu falei, eu não. Porque agora, depois que eu comecei a tomar conta da vida financeira deles, eu brinco muito, porque sempre foi o dinheiro, desde o dinheiro deles, ponto pacífico. Mas meu pai com 90 anos, minha mãe com 87, então eu fui obrigado realmente a me inteirar das coisas. Aí eu, para encher o saco da minha mãe, eu falo o seguinte, depois que eu vi que você tem na poupança, eu estou tranquilaço, ela quase me bate. Você não tem vergonha na cara, começa a rir. Eu falei, não, você não quer gastar o seu dinheiro, quem vai gastar sou eu. Eu falei assim, vou gastar rápido, porque eu não sei se eu tenho tempo para gastar. Ela, não é nada do outro mundo, mas assim, é um tom de brincadeira, né? Mas eu falei assim, eu não, você fez meu guarda-chuva, eu não vou, tô nem aí para esse negócio. E eu brinco, porque deram toda a condição da gente ter uma vida mais adequada. Eu sou um profissional de saúde, sou da área de odontologia, apesar que nesses últimos anos não pude exercer função em virtude de tomar conta desses meus pais. Mas, então, a preocupação com o futuro, preocupação. Quando pensa no futuro com preocupação, vai sempre descortinar um quadro negativo de ausência, de dor, de sofrimento, de carência. Eu nunca vi uma pessoa pensar no futuro e falar assim, eu vou estar tranquilo, minha aposentadoria vai dar para fazer tudo que eu tenho que fazer, eu não vou estar adoentado, eu vou estar com meus filhos, vou estar com meus netos, vou estar podendo aproveitar, vou estar podendo viajar. Não, é sempre um questionamento negativo. Não é para ser imprevidente, mas eu tenho a certeza absoluta que a gente, com preocupações de cunho negativo, a gente só faz, de certa forma, atrair esses quadros para a gente, porque se eu vibro negatividade, eu atraio negatividade. Eu já perdi até o momento do tempo aqui, mas eu vou assim, caminhando para a gente finalizar, né? Nós estamos, todos nós, diuturnamente construindo a nossa existência. A maior antena parabólica mediúnica que a gente tem, notícia dos últimos tempos, Chico Xavier, ele fala dessa possibilidade infinita de novos começos. Se não dá para voltar lá atrás para recomeçar, você tem a possibilidade de começar a partir desse momento para fazer uma nova linha de chegada. Isso é fantástico. E isso está colocado à nossa disposição ao infinito. Mas é bom que essa certeza que nós temos oportunidade também tenha um raciocínio aí no meio disso aí. Eu tenho
todas as oportunidades são necessárias, mas essas oportunidades podem não aparecer de uma forma tão tranquila igual a essa que eu desfruto hoje. Pode ser que eu, malversando esse meu processo encarnatório atual, seja necessário que eu tenha um processo de uma dureza um pouco maior. Não é vingança, não é nada parecido, não é castigo, não é coisa alguma disso. É a necessidade para poder impulsionar aquele ser que se acomodou. Quando você está na zona de conforto, ninguém se movimenta. A gente só corre, normalmente, para procurar ajuda quando está em desespero. Seja ajuda material, ajuda espiritual. Então, a fé é um instrumento de transformação, porque nós temos que estar sempre em constante observação das nossas sensações, dos nossos sentimentos, que estão muito ainda atrelados aos nossos instintos. Então, eu reajo com a virulência na primeira contrariedade que eu tenho, eu não paro para raciocinar. Na primeira deficiência que eu noto, eu já aponto ela. Então, seria bom que a gente colocasse os nossos sentimentos sobre o crivo da racionalidade, que é o filtro desses sentimentos, e que determina o nosso comportamento, o nosso condicionamento. Se você não muda a forma de olhar o seu processo existencial, você vai dar sempre a mesma resposta para aquele questionamento. Se a resposta for certa, está tranquilo. Você está em paz com você e com os códigos divinos. Agora, se te traz sofrimento, se te traz preocupação, se te traz alguma coisa negativa, é bom rever. E é sempre excelente. É uma forma de você questionar o que aquilo quer de você. Se aquilo chegou até você, por que chegou, a razão, a causa que está sempre dentro de você. Nos 14 anos que eu faço palestra, eu sempre falei, se eu quero deixar um condicionamento, uma forma de raciocinar, um comportamento para todas as pessoas que me escutam, é o seguinte: assuma a plena responsabilidade de tudo o que acontece na sua vida. Não é o pai, não é o filho, não é a mulher, não é o marido, não é o chefe, não é nada. Todas as circunstâncias são referentes a você mesmo. E essa questão do nós mesmos é referência para tudo. Jesus falou o seguinte: fazer ao outro só o que você quer que faça para si mesmo. Então, o meu balizamento sou eu mesmo, sempre. Se aquilo para mim seria inadequado ser feito para mim, é inadequado que eu faça para outro. É um ensinamento tão básico e tão difícil. Eu não quero ser criticado, mas eu critico. Eu não quero ser condenado, mas eu condeno. Eu não quero ser julgado, mas eu julgo. Eu não quero que me execre, mas eu execro o outro. Eu não quero que me apontem as minhas falhas constantemente, mas constantemente eu estou apontando a falha alheia. Eu estou sempre olhando a parte do copo que está vazia. Isso mostra muito. Mas dentro desse exercício, que é assim mesmo, para vencer essas dificuldades materiais e espirituais, eu preciso da fé, que vai me trazer paz, vai trazer harmonia, mas precisa de ser exercitada, ela precisa de ser praticada. Nesse momento, não querem que nós sejamos mártires, não querem que a gente corra para o Coliseu e seja incendiado, que a gente seja comido por feras, mas pode ser que um dia, em uma outra Roma, de um outro planeta, de um outro orbe, de uma outra galáxia, chegue e fale assim: nós estamos precisando de uma turminha aí para exemplificar aí qual é o poder da fé. Quem está dentro aí? Ó, levanta a mão, vamos lá dar testemunho de fé. Mostrar para aqueles que ainda desconhecem o poder da fé, qual é o poder que ela detém. Vai demandar tempo? Vai demandar tempo, mas eu não estou com pressa. Eu não quero que as coisas fiquem devagar demais, mas eu também não quero acelerar um processo que por si só é dioturno, ele é contínuo, é um ciclo contínuo, então de aprendizado. Então, meus irmãos, que a gente tenha minimamente essa certeza que nós somos filhos do mesmo Pai, que Ele nos dedica o mesmo amor infinito para cada um de nós, que ninguém está abandonado, que ninguém sofre punições desse Pai que é amor, mas que a gente entenda o seguinte: que a nossa responsabilidade ela é íntima, ela é individual, então ela está atrelado ao processo de escolha que cada um faz. Cada um colhe aquilo que plantou. Não foi o outro que semeou no seu jardim. O espinho não. É você mesmo que foi com a sua mãozinha, colocou a muda de espinho, e quando aquilo tampou a sua entrada, que você, para sair daquilo ali, você tem que passar pelo espinheiro, a gente reclama, a gente quer responsabilizar
Todo mundo, menos a gente mesmo. Então, quando você entende que o processo de fé é um instrumento de transformação, é a ferramenta mais importante no processo evolutivo, a crença que você pode, que você está destinado à perfeição, que você é filho de um pai que é pleno amor, que é perfeição, bondade, justiça perfeita, muita coisa de ruído cessa ao nosso redor. Nós vamos olhar os desencarnes coletivos, vamos ter empatia, vamos ter solidariedade, vamos orar por esses irmãos, para aqueles que perderam seus entes queridos, que perderam seus lares, que perderam seus pertences todos, vamos ajudar na medida do que a gente conseguir fazer, que suprir essas necessidades, pedir o apoio que já é concedido, mesmo com a ausência dos nossos pedidos, mas quando é uma corrente que vibra de uma determinada forma, isso processa com uma facilidade muito maior. Nós temos visto, lido mensagem do plano espiritual durante a pandemia, que a gente vibrasse paz, harmonia, para poder ajudar esses médicos do espaço. Então, nós temos a responsabilidade individual e coletiva. Então, é necessário que eu saia de mim mesmo para poder ser o melhor que eu sou, para poder servir meu próximo. É um aprendizado que ainda vou demorar não sei quanto tempo para poder exercer aquilo de forma plena. Meus amigos, eu de vez em quando eu cometo umas poesias aí. Então, eu vendo essa situação de Petrópolis, vendo às vezes o que os outros escrevem, né, falam, e sem crítica alguma, né, porque cada um o sentimento, como nós falamos aqui durante a palestra inteira, o sentimento ele vem de uma forma avassaladora. Então a gente fica horrorizado, a gente fica penalizado, a gente toda uma gama de coisas que se você não tiver uma crença muito sólida, você vai junto com a enxurrada, você vai junto com a enchente. Então nós sabemos que tudo tem razão justa e perfeita. Então o que nos cabe é pedir o amparo para essas criaturas que está sendo concedido, segundo o mérito de cada um, auxiliar aqueles que estão passando pelo processo de perda de tudo que lhes era mais caro, né? E sendo a perda maior das pessoas, dos entes. Então, que a gente possa vibrar harmonia, paz, compreensão, entendimento e aceitação, porque a não aceitação disso aí leva à revolta, e a revolta é inútil, só agrava o processo. Então, quero ler aqui para finalizar essa conversa, agradecendo, aproveitar primeiramente para agradecer a casa, o privilégio de estar aí conversando com uma assembleia distante da minha cidade, 1.000 e poucos quilômetros, a maravilha da tecnologia. Se a pandemia nos cerceou de uma determinada forma, nos trouxe também a possibilidade de falar para pessoas que nunca poderia pensar estaria falando hoje. Um privilégio, uma honra, fico muito agradecido pela oportunidade de trabalho, estar aqui junto com vocês, e que estamos à disposição da casa para o que for necessário, que a gente possa ter um final de semana de paz, de tranquilidade, que a gente possa vibrar harmonia e acreditar que isso tudo é possível, que tudo aí está disponibilizado para a gente, tá? Então, eu vou ler essa poesia para terminar. Controle. Não sou refém do destino. Elejo, escolho, opino. É sempre minha decisão. Não é ninguém que te induz. Quem escolhe ver a luz, afasta-se da escuridão. Sei o que é certo e errado. Viver não é jogo de dados, é analisar a questão. É cômodo culpar o outro, reclamar até ficar rouco, fugir da própria obrigação. Pensar que sempre está certo, quem discordar, sai de perto. Boa é a minha opinião. Quando chega a tempestade, culpo toda a humanidade, sou pura indignação. Fazer do certo correto, do errado correto, é seguir no rumo certo da própria desolação. Procurar o outro ouvir, sem com um cantinho da boca sorrir, mostrar consideração. Se não pode ajudar, tentar não atrapalhar, não causar mais confusão. Viver não é complicado. Tudo já vem bem explicado. Basta prestar atenção. Tentar se ver do outro lado. Pensar com muito cuidado para chegar a uma conclusão. Entender o próprio limite. Não aceitar mais convite de uma tal presunção. Entender que tudo passa. Apreciar toda enorme graça. Demonstrar verdadeira gratidão. Saber que tudo é perfeito. Pode não estar do seu jeito, mas é a ideal solução.
que acima do mar e da terra, uma consciência perfeita impera. Deus está no controle. É bom sempre ter em mente essa noção. Meus amigos, agradecendo mais uma vez a oportunidade, agradecendo a Jesus, nosso mestre modelo, essa espiritualidade amiga que aqui nos amparou, nos orientou, aos mentores da casa, ao meu mentor, e a todos os nossos ouvintes aí, a gente se despede, aguardando uma nova oportunidade de estarmos aqui reunidos com vocês. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo final de semana. Um abraço, queridos.